A Central de Monitoramento do Covid-19 em ILPIs foi criada em abril de 2020, em um momento em que uma das poucas certezas sobre a nova pandemia era seu potencial de devastação de idosos residentes em instituições de longa permanência para idosos. Com esse objetivo, então, a equipe foi criada sob a coordenação da Diretoria de Atenção Primária para que fossem garantidos dois atributos. Primeiro é o acesso, então foram disponibilizados documentos para todas as instituições de Porto Alegre, documentos que envolviam tanto o procedimento adequado segundo normas do Ministério da Saúde, das secretarias estaduais e de órgãos internacionais para isolamento e para uso de equipamentos de proteção individual. E a principal ação da equipe era de identificação precoce de casos suspeitos para então ativar as demais equipes envolvidas. As equipes da atenção primária, que faziam a coleta de RT-PCR nas instituições de longa permanência, dos idosos com suspeita e dos profissionais envolvidos, foram mais de 5.000 testes realizados. As equipes do laboratório, para que priorizassem o processamento desses exames e se tivesse um diagnóstico adequado e a tomada de condutas, e as demais equipes envolvidas, por exemplo, quando havia necessidade de remoção de algum paciente para o ambiente hospitalar, executando o papel de coordenação do cuidado da atenção primária à saúde. O fluxo do POP que foi elaborado se dava a partir de um caso suspeito, caracterizado por pelo menos um dos sintomas gripais descritos no documento. Então, aquele caso suspeito de morador ou profissional era comunicado via WhatsApp para a equipe da Central de Monitoramento. Em seguida, era realizada a notificação deste caso para que fosse agendada a coleta do teste na ILPI, caso morador da instituição. Se fosse um profissional da ILPI, era oportunizado o exame nas unidades de saúde de Porto Alegre para que o profissional fosse até o local realizá-lo. Após o resultado do exame, se descartado, a instituição era informada e orientada quanto ao manejo e também quanto à comunicação de outros casos suspeitos. Se fosse confirmado, todos os residentes e profissionais da instituição eram notificados e testados para que se iniciasse a investigação daquele local. E a partir de então, aquela instituição passava a ser monitorada pela nossa equipe. No caso das instituições em que se caracterizavam surtos, os casos eram monitorados diariamente para que a evolução e o desfecho daquele surto fosse acompanhado pela equipe, além da central estar disponível também para dúvidas e orientações que as instituições necessitassem. Então, durante o ano de 2020, o POP e a Central de Monitoramento conseguiu identificar e monitorar 199 instituições de longa permanência para idosos aqui no município de Porto Alegre, e essas instituições possibilitou o monitoramento de 5.288 pessoas, entre residentes e profissionais da saúde. Então, foi possível identificar, através do rastreamento de contatos, 1.476 casos confirmados de coronavírus, sendo que 875 foram identificados em residentes institucionalizados e 601 entre os profissionais que atuavam nestes locais. Também foi possível acompanhar os surtos nessas instituições, então nós identificamos 121 surtos nesses locais durante esse período, sendo que algumas instituições tiveram mais de um episódio de surto nesses locais. E também a gente conseguiu acompanhar alguns casos de internação hospitalar desses residentes e foi possível identificar 161 óbitos entre idosos institucionalizados, Então, o que mostra que essa central foi de extrema importância para monitorar essas pessoas e esses locais e evitar a disseminação do vírus e principalmente a complicação e o óbito por coronavírus.